Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribol, Haribol. Então hoje estamos aqui para mais uma aula noturna. Que as bênçãos do Senhor Krishna, do Senhor Vishnu, estejam sobre todos vocês. Né? E que bom, estamos aqui participando de mais uma aula. Hoje, apesar de estar um pouco cansado, né, eu penso que, por que não, né? Por que não fazer mais uma aula e deixar que a inspiração de Deus entre em nosso coração? Porque para Deus, né, você tem que fazer o serviço devocional sem medir assim como está a sua mente. E também quando começamos a fazer, né, a aula aqui, assim, imediatamente revigoramos nossas energias para levar, né, essa mensagem carinhosa de Deus. Hoje eu vou falar tô aqui já com o livro, ó, o Bhagavad Gita como ele é. E aí vamos ressignificar mais ainda a nossa vida espiritual. Então, no final, tudo é maravilhoso. E esse é o único serviço que realmente importa para a alma, né? Quando ela obtém o conhecimento, e aí, em gratidão a Deus por ter uma realização interna desse conhecimento, ela quer levar esse conhecimento ao mundo. Inclusive hoje aconteceu uma situação interessante que eu estava no supermercado, né? E então eu passei o cartão de crédito, passei o cartão e e aí assim uma coisa simples, né? Mas que as pessoas geralmente não têm profundidade e quando você coloca o cartão, então o caixa lá aceita e você tem o dinheiro sem ter dinheiro. Você tem lá só o cartão, mas aquele cartão significa que você tem, né, uma reserva monetária que te dá direito, com esse instrumento, usar para fazer as compras, né? Então, na minha cabeça, naquele momento, assim, Krishna ele sempre dá inspiração para as pessoas que, né, estão cultivando a vida devocional, ele vai mostrando em cada coisa simples do mundo, Krishna revela uma experiência simples, porém significativa. Então, mostrando assim que na hora que eu botei o cartão de crédito, né, mostrou assim, olha, se você na sua vida você tem os créditos e os débitos. Eu poderia, por exemplo, botar o cartão e ser recusado a, a pagar a compra porque eu estava num determinado débito, entende? Então, essa vida agora que você tem, essa forma humana, tudo aquilo que você pede, está obtendo dentro de um conforto material ou de uma paz interna, são créditos que você cultivou, né, numa vida passada. E esses créditos eles vão se esgotando naturalmente na medida dos benefícios que você vai, né, tendo dentro de uma vida material. Por isso, nessa vida material, devemos, né, juntar, como diz na Bíblia, tesouros no céu. Esses são os verdadeiros créditos, onde vamos ter assim de vida em vida, né? Esses créditos eles não se desgastam. Então a cada vida se acumulamos créditos espirituais, a cada vida vamos nos beneficiar dessa nossa austeridade, do nosso sacrifício de estar buscando a vida espiritual. Entende? Então, como diz, né, do Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, você já tem um karma específico nessa vida, onde vão ter créditos e débitos, vão ter coisas boas e coisas ruins. Tudo vai ser fruto daquilo que você cultivou na sua vida, entende? Mas você não deve se preocupar com isso.
Você tem que entender que esse crédito uma hora vai esgotar e esse débito também vai esgotar. Porém, você fica neutro em relação ao que vier de agradável e desagradável e cultive a sua vida espiritual. Comece a enriquecer o seu tesouro que está no seu coração, que é exatamente você viver rendido a Deus, né? E qual é o maior tesouro? É o amor a Deus. Quanto mais você adentrar na vida devocional nesse mundo, quanto mais você se dedicar a buscar o divino e estar nesse sentimento de gratidão e de busca sincera mesmo, né, por ele, você vai obter realizações, né, de uma determinada vida e na outra você vai ter crédito. Você vai ter esse crédito eterno. Essa é a vantagem de cultivar a vida espiritual, né? Então, Krishna é o banco, né? Esse banco divino da eternidade é o Senhor Krishna, que, como ele está dentro do seu coração, na medida que você caminha de vida em vida, o Senhor Krishna vai com você como esse banco divino. E aí você começa a ter os méritos espirituais de uma vida para outra, que é muito mais importante do que você fazer boas ações aqui e receber, né, situações agradáveis na outra vida, mas que são de cunho material e que no final vão acabar também. Por isso devemos cultivar a vida espiritual agora nessa forma humana, entendendo que se nós não nos libertarmos totalmente da matéria nessa vida atual, nós vamos levar, né, os benefícios para outra vida. E como Krishna vai com a gente, né, dentro do coração, ele nos mantém naquele estágio em que abandonamos a nossa vida. Esse ponto espiritual de despertar que você vai ter nessa vida atual vai ser levado para outra vida. Então, no capítulo 8 do Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, né? Diga ao meu devoto que no caminho espiritual ele não perece, né? Que isso tudo vai continuar sempre com ele, porque a única coisa que é contada de vantagem é exatamente esse crédito espiritual. Então, se cantamos o santo nome, né, se estudamos as escrituras, os passatempos de Deus, estamos acumulando aí toda essa bagagem espiritual para a nossa viagem, né, para um próximo corpo, se não nos libertarmos desse de acordo com a misericórdia de Krishna, né? Krishna é que vai decidir o ponto que você vai estar espiritualmente situado para não ter mais que entrar nesse ciclo de nascimentos e mortes. Então hoje, né, vamos falar o Bhagavad Gita, assim, um verso que é dois versos, né, que são maravilhosos, que é o verso 62 e 63 do Bhagavad Gita. Eu vou ler esses dois versos aqui, depois a gente vai destrincheirar, né, o significado de acordo com a inspiração que vier no momento, ok? Então o verso 62 diz: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e de tal apego desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Da ira surge completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Esses dois versos, eles dão a sintomática, vamos dizer assim, de tudo aquilo que faz, que nos mantém em ilusão nesse mundo material. Então, qual é o primeiro elemento aqui que Krishna está falando
que nos faz ficar ligados com o nosso falso ego nessa energia material. Aqui ele fala: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, né? Então, essa contemplação dos sentidos, os sentidos, eles são, é como se fossem assim, tentáculos da mente, né? Nós temos um corpo sutil, né? A mente, e ela deriva-se de si mesmo esses sentidos, e por isso que a mente é chamada o centro dos sentidos. E através desses sentidos, a mente cria a sua realidade, o seu mundo pessoal ou individual, esse que você julga, né? Você primeiro se identifica com esse corpo material e através dos sentidos você contempla a, a vida, né? A manifestação material, e essa manifestação material toma formas de percepção na sua mente. Por isso que você vê aquilo que se chama o universo ou o seu mundo. Então, a mente tem esses cinco tentáculos, né? Através dos olhos ela vai contemplar as formas, através dos ouvidos os sons, através da boca, né? O gosto, o nariz, o aroma, e da pele, né? O toque, tudo aquilo que cria, né? Essa coisa da textura, de você sentir a solidez, a liquidez, o ar, né? As sensações, de forma que temos que entender isso, né? Geralmente a nossa vista, né? O olhar, ele é usado com mais intensidade, quase 90% do sentido, né? Que usamos mais é a vista. Mas, né? Pessoas que são mais refinadas têm o ouvido, o aroma. E ao fixarmos esses sentidos através da nossa mente na manifestação, na natureza material, em relação com os objetos dos sentidos, nós ficamos apegados a esses objetos, chamados objetos, que nada mais são do que vibração de átomos. Porém, nossa mente é muito poderosa e consegue criar uma realidade interna ao fazer uma observação externa. Os sentidos e a mente, o que eles fazem? Eles fazem com que nós vivamos uma vida externa. Isso é fruto do falso ego, né? O falso ego, junto com a mente, atuando através dos sentidos, ele cria uma realidade que, dependendo de cada pessoa, pode ser agradável ou desagradável nas diversas experiências dos sentidos. Por isso que, desde pequenininho, a criança, ao contemplar o mundo, ao ouvir certas coisas, né, ao cheirar, a ser forçada a comer, ao toque, tudo isso ela vai absorvendo no seu subconsciente. E aí cria um sistema de crença que vem dessa contemplação agradável ou desagradável do mundo. Então, certas coisas a pessoa gosta e certas coisas não gosta, devido a essa natureza de atração e aversão, né? Mas, de certa forma, a mente está sempre procurando repetir aquilo que é agradável a ela. E tudo isso, né, surge devido ao contato dos sentidos com os objetos dos sentidos. E aí, Krishna aqui, nessa primeira, né, palavra, né, contemplando, né, aqui, ó, os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. Então, apego é aquilo que faz o mundo ser agradável ou significativo dentro da sua verdade, daquilo que você acreditou desde criança que era verdade, e aí você tem aquilo como algo especial no seu mundo, e você realmente vai querer sempre, né, ver certas formas, determinadas formas, você vai querer ouvir determinados sons,
E assim vai, comer certas comidas, cheirar certas coisas, né? Tocar de uma forma especial, tudo aquilo que é relativo ao que você se apegou. Então, o mundo em si é uma constante repetição da mente na tentativa, né, de ter prazer com aquilo que ela realizou como agradável. E aí você fica preso ao mundo material, querendo, né, desfrutá-lo cada vez mais. E isso é o falso ego. O falso ego quer desfrutar a natureza material e quer se apossar daquilo que ele crê que é agradável para ele, que se ele puder comprar, ou se ele puder roubar, ou se ele puder de alguma forma adquirir aquilo, é o que ele vai fazer. Então tudo começa da nossa contemplação desde pequenininho, nessa forma material, onde você está se identificando falsamente com ela, né? Você esqueceu que você é o espírito, e aí você passa a ter essa relação vital com o universo, com tudo aquilo que te cerca, porque você vive numa espécie de ignorância, né? Parcial ou completa do espírito, mas como às vezes você não sente algo agradável no espírito, você tenta as coisas agradáveis no falso ego, né? Então é assim que começa o apego a esse mundo material, essa manifestação mística de Krishna. Então Krishna está vindo aqui ensinar no Bhagavad Gita como que a gente vai se libertar disso. Por isso que eu falei que esses versos eles delineiam, né, a forma como nós estamos inseridos nesse apego da energia material. Tá bom? Então depois que você desenvolve apego, né, desenvolve, porque você vai repetindo tantas vezes aquela experiência que você desenvolve naturalmente na sua mente que é aquilo ali que é o bom, ou que não há algo melhor do que aquilo ali. E cada pessoa tem uma experiência própria, por isso que tem tantos, né, conflitos de ideias, desavenças, porque as pessoas elas estão presas àquilo que é a crença delas. Então, o apego, né, Krishna, quando fala no Bhagavad Gita, para a gente se livrar, né, da vida material, a gente tem que praticar constantemente a vida espiritual e nos desapegarmos da matéria. Ou seja, limpar todas as crenças, limpar todas essas meia-verdades que acreditamos, né, ser o máximo. Ou parar de repetir, né, pensar no futuro com planejamentos de repetir as coisas que no passado achávamos assim que eram as coisas perfeitas. Então isso aí é falso, né? É falso porque não tem passado, não tem futuro, né? E o apego desenvolvido é relativo ao falso ego e não ao espírito. Então aqui Krishna está falando que ao desenvolver esse apego, a pessoa começa a desenvolver a luxúria. O que é a luxúria, né? A luxúria é o desejo de experimentar o prazer da matéria na qual ela tem o sentimento de que é agradável, de que ela julga ser a coisa mais legal, incrível, né? Dentro de todos os sentidos, né? Quando a gente fala, né, tem que... Então a luxúria, por exemplo, né, Prabhupada e o Bhagavata, tudo explica que, por exemplo, o desejo sexual, né, geralmente a gente interpreta a luxúria como desejo sexual. Então, por quê? Porque no sexo, né, todos os sentidos estão assim alinhados, né, de forma completa, todos eles estão sentindo o máximo da atividade dos sentidos nessa espécie de relação que tem um prazer assim elevadíssimo, e daí é chamado luxúria, mas a luxúria em si, essa palavra significa que você quer desfrutar de certos gozos materiais que são o desenvolvimento daquilo que você repetidamente fez e que você já não consegue mais deixar de fazer aquilo. Você está apegado, você está viciado.
Você não consegue entender que existe uma plataforma superior de entendimento ou de existência, que é a espiritual, que é infinitas vezes, né, superior ao gozo material. Mas como você não experimentou a vida espiritual, como você nunca cantou o santo nome de Deus, ou se absorveu em seus pensamentos, os seus passatempos, ou também nunca teve interesse de se voltar para Deus, essa coisa é como se fosse inexistente, né? E você passa a viver com essa expectativa, né, de que a vida vai ser melhor quanto mais objetos que satisfaçam a sua luxúria estejam, né, presentes ou disponíveis para você. Então, o apego, né, pelo mundo naturalmente desenvolve o desejo maior de desfrute, que é chamado de luxúria. E Krishna explica no Bhagavad Gita que a luxúria, que é isso que vem do modo da paixão, que a nossa mente fica agitada com desejo de desfrutar, é o inimigo mais pecaminoso do espírito, da alma, né? Krishna fala isso. Porque enquanto você estiver luxurioso, ou seja, você estiver muito apegado à matéria e aos desejos carnais, que vem dessa falsa identificação com o falso ego, dificilmente você vai desejar, né, se libertar dessa vida material e se voltar para Deus, para realizar aquilo que você realmente é, o espírito, a essência. Por isso a luxúria é perigosa, né? Nesse sentido que você está completamente dominado pelo desejo de experimentar repetidas vezes um determinado tipo de prazer que os seus sentidos já estão acostumados, né, desde a infância. Você desenvolveu esse hábito de pensar que é um corpo material, de pensar que é a mente, e aí você fica preso aqui nesse mundo, e aí devido a esse apego você começa a pensar tanto sempre nessas coisas que após a morte você recebe o outro corpo material para continuar esse desfrute. Então só pode voltar para o mundo espiritual quem realmente, né, se desapegou da energia material, entendeu que é um servo eterno de Deus, que Krishna está dentro, né, do nosso coração, Deus. E aí você se rende e, através das práticas espirituais, da boa associação, do estudo das instruções divinas, você vai fazendo esse sacrifício, essa austeridade que no fim, né, vai libertar a sua consciência desse falso ego, desse maldito falso ego que está te confundindo completamente e te colocando na maior de todas as ignorâncias, né? Porque o espírito, quando ele começa a sentir prazer em desfrutar a vida material, é como se uma pessoa estivesse gostando de desfrutar a matéria, né? Numa prisão, vamos dizer assim. Um prisioneiro está gostando da prisão de tal modo, né, ele desfruta ali das coisas da prisão, mas ele não sabe que existe uma vida fora da prisão completamente maravilhosa, né? E Krishna também avisa que as pessoas que têm bom karma, né, que estão, como eu falei no começo, recebendo o crédito assim, de coisas materiais, quando a pessoa nasce, né, com esse bom karma, ela acaba também rejeitando Deus porque está tendo muito desfrute na vida material. Então a riqueza em si, ela é perigosa nesse sentido, né? Até os seres celestiais, os semideuses, eles têm uma natureza de desfrute tão grande nos mundos celestiais, mas tudo isso um dia vai acabar. E ele vai ter que retornar para, né, as atividades humanas ou alguma outra espécie de experiência onde ele vai ter que compreender isso. Por isso a riqueza, quando existente, né, numa pessoa, mas em relação com o desejo de se apropriar do mundo material e de desfrutá-lo,
é o pior dos venenos. O pobre, pelo menos, ele está ali lembrando de Deus porque ele está na necessidade, né? Então ele já está num melhor estágio de consciência do que aquela pessoa rica que é poderosa, que pisa em todo mundo. Mas essas pessoas vão ter, né? Apesar de ser créditos, elas vão ter suas reações negativizadas por causa do excesso. Então, desse apego, né, pela contemplação, pela introdução dos sentidos na manifestação material, né, nessa atomicidade quântica da vida material, você acaba criando uma realidade com sua mente, que é um instrumento poderosíssimo para perceber realidades conforme ela foca a atenção, e aí você fica preso, completamente escravizado desse mundo que nada mais é do que um produto de suas crenças, né? De suas verdades que foram impostas na sua vida desde quando você era pequenininho. E aí você já não consegue mais se libertar dessas imposições mentais, intelectuais, tanto de governos, de políticas, né, de religiões. Você está completamente, né, dominado. Então Krishna fala que e da luxúria se desenvolve a ira. A ira, entende? A ira significa que você, quando não consegue realizar aquilo que você deseja, que é o objetivo da sua luxúria, você fica frustrado. E com essa frustração vem a ira. A ira é o modo da ignorância, né? Por isso que há tanta briga no mundo material, porque todo mundo deseja, às vezes, né, os mesmos objetos de suas luxúrias. E é um tentando disputar com o outro a aquisição desse objeto, né, que é fruto da sua luxúria, e aí cria-se a ira, né? As pessoas, para obter qualquer coisa, principalmente vemos aí muito no plano sexual, né? O homem gosta de uma mulher, mas o outro também gosta, o outro também gosta, e eles vão lutar entre si para conquistar aquela mulher, e também as mulheres gostam de um homem, e aí, assim, né? Aí elas ficam iradas, elas ficam com raiva, porque elas querem obter a qualquer custo o mesmo objeto que todo mundo está querendo, entende? No caso espiritual, se todo mundo deseja Krishna, Deus, isso aí gera felicidade. Todo mundo compartilhando junto a suprema personalidade de Deus cria muito felicidade. Mas aqui, quando as nações almejam alguma coisa, ou individualmente, ou em nível planetário, né, galaxial, assim, acaba criando essas desavenças, todo mundo com raiva um do outro, porque... Ou também, né, algo assim, simplesmente que você quer repetir em gozo material, mas essa coisa não acontece e você fica decepcionado. E tem essa ira, né? A ira se manifesta de várias formas, de tal forma que a pessoa às vezes pode, né, até entrar em depressão porque a vida dela não está acontecendo de forma agradável, da maneira que a mente dela, né, institucionalizou, formatou-se de acordo com os valores que ela recebeu, de achar que ela tem que desfrutar a vida de tal maneira e que tem que rejeitar certas coisas, né? Então, na vida material, até mesmo assim, quando não acontecem as coisas ditas negativas, isso é uma forma de prazer. Então a nossa vida é simplesmente esse jogo de aversão e apego. Então Krishna, no Gita, ele fala, seja neutro, né? Nem tenha aversão pelo mundo, nem tenha apego. Viva no espírito, viva com a consciência completamente fixa em mim, porque aí você vai obter o resultado último, né? A meta da forma dessa vida humana. Não estamos aqui para viver apegados ao mundo material, né, cheio de luxúrias, e também incomodados ou com raiva dos outros ou invejosos, né,
dos outros porque não estamos obtendo aquilo que o outro tem, que seria o objeto de nosso desejo de desfrute. Em todas as áreas, né? Como eu falo, às vezes, né? Uma música, o que você vê. Então temos que aprender a contemplar Krishna. Temos que aprender a usar os nossos sentidos, por exemplo, para ouvir o santo nome, as instruções de Krishna, falar de Krishna, cantar, olhar a forma de Krishna, olhar o mundo material e as pessoas como a presença de Krishna, né? Tocar os devotos de Krishna, tocar as coisas sagradas, assim, né? Cheirar o incenso, flores oferecidas a Deus, né? Um incenso. Dessa forma, entende? Não devemos ter essa ira desenvolvida da luxúria. Então, a contemplação gera o apego gera a luxúria, e a luxúria não realizada gera a ira. Aí no outro verso, Krishna está falando, da ira surge a completa ilusão, né? A ilusão é o quê? É quando você perdeu completamente a noção daquilo que você é, um espírito. E aí você vai tentar de qualquer maneira conseguir aquele desfrute que você quer ter no mundo. Você fica completamente louco, né? Perde até a sua sanidade mental normal mesmo, às vezes, para conseguir aquilo que você quer. Então Krishna fala, você entra numa ilusão completa porque aí você esqueceu o espírito mesmo. Tem pessoas, né, que vivem nesse mundo dessa forma. Ou atrás de uma droga, né? Você viu uma pessoa que consome crack, por exemplo, né? Vamos aí botar forte essa história. Ela só quer saber da droga o tempo todo, enlouquecidamente. Ela abandona tudo, filho, né? Filho, família, sociedade, profissão, para consumir essa droga. E aí ela entra numa ilusão completa, né? Então Krishna está falando aqui. Essa ira, né? Essa ira até uma baixa estima, uma raiva da sua própria alma. Você acaba esquecendo tudo, e isso pode ser em relação a sexo, né? Em relação à comida, a pessoa obcecada pela comida, de tal maneira que a mente dela só está querendo aquela coisa num nível tão excessivo que ela entra numa ilusão que a vida dela se torna simplesmente a possibilidade de conseguir obter aquilo que ela quer no nível máximo, cada vez mais e mais e mais, e aí ela vai se autodestruindo, né? Os vícios, né? Os hábitos negativos, até mesmo hábito de querer poder, né? Você, para conseguir aquilo que você quer, o poder que você acha que é aquilo que vai te dar o desfrute, você mata as pessoas, você corrompe, engana todo mundo, e dessa forma essa é a ilusão, né? Você se perde completamente nessa questão, né? Ilusória. Então, do simples contemplar a energia material, esquecido da sua realidade espiritual e de Deus que está no seu coração, você vai se envolvendo em camadas cada vez mais densas da sua mente, que você vai chegar numa hora que você está completamente em ilusão, né? Esse mundo material, essa manifestação de Deus, que se chama, né, mundo material, em si já é uma ilusão, é um sonho. Só que às vezes há profundidades, né, negativizadas de sonho, que essa ilusão assume um patamar assim assustador, onde a alma se esquece completamente de si mesma. E aí, para dominar o mundo, você vai assassinar a sua capacidade de cognição, né? Vai apagar a sua inteligência, na qual você poderia, né, questionar quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, quem é Deus, estudar, né, as escrituras, ouvir as coisas espirituais. Aí você perde tudo isso, fica completamente iludido e vive assim como um vegetal, né, sem as nuances humanas.
Então, se a pessoa vai chegar a um ponto de se drogar, a tal ponto de se matar, e desprezando essa maravilhosa forma humana, então a gente vê aí o nível, né? O nível de falta de percepção espiritual, da ilusão. Então aqui fala assim, e da ilusão vem a confusão da memória. A memória você esquece, esquece completamente, né? Você fica pensando que é um determinado ser humano que tem certas características, né? Certas qualidades, e a confusão de memória leva você a fazer coisas que, né, você deveria lembrar, né, vamos dizer assim, né? Esqueceu completamente que é o espírito, como a gente já comentou aqui. Esqueceu. Muitas pessoas vagam nesse mundo como zumbis. Zumbis mesmo, zumbiloides, assim. Só estão ali o dia inteiro no celular e fazendo tantas coisas, né? E a mente delas está tão encantada por tudo aquilo, né? Por isso que é perigoso, assim, a tecnologia também. Tudo que é em excesso é perigoso, né? Devemos usar tudo para servir a Deus. Essa é a proposta, certo? Então, quando a memória está confusa, quando a pessoa já perdeu a base, né? Perde-se a inteligência. Então, quando você já não sabe mais o que você é, o que você está fazendo, quando você está totalmente escravizado pela sua luxúria, né, pela sua ambição, com raiva, né, com raiva do mundo, com raiva de tudo, vivendo uma vida completamente desarmoniosa, conflituosa, você só cria desavença onde você vai, está sempre se lamentando. E aí, quando você está nesse ritmo, né, aí já começa a tomar aquela porção de remédio, já começa a ter disfunções físicas, disfunções emocionais e mentais. E dessa forma você vai densificando a sua energia de tal forma que, com essa perda de memória, você aqui vai perder a inteligência. A inteligência é a sua capacidade de discriminar entre o que é real, entre o que é irreal, né? Entre o que é temporário, o que é eterno, o que é espírito, o que é matéria, o que é Deus, o que é a energia de Deus. Você perde isso, perde essa inteligência. Simplesmente porque você não consegue se desapegar da matéria, porque você... É tipo assim, a pessoa não, ela está vivendo como um animal instintivo para tentar obter aquilo que ela quer. E aí ela nem... Ela, entende? É como se fosse uma droga pesada, assim, que faz ela, eu quero só isso aqui, não tem memória, a pessoa nem lembra mais que tinha uma família, que vivia numa sociedade ou que tinha uma profissão. Ela perdeu a memória de tudo, ela só quer saber de consumir aquela droga, né? Lembrando que por droga podemos traduzir tudo aquilo que os sentidos estão tão presos, e eles querem tão obcecadamente repetir aquilo inúmeras vezes, em detrimento até da degradação do seu corpo ou da sua morte física, que isso aí causa a perda completa de memória e naturalmente você vai perder a inteligência, né? Como é que você vai discriminar na sua vida se você está completamente doente, perdido, sem nenhum sentido na sua existência? Por isso Krishna diz, né? O Bhagavad Gita é a inteligência de Krishna manifestada. Se você quer usar a sua inteligência para se desapegar do mundo, para contemplar a vida material com os sentidos purificados, você deve estudar o Bhagavad Gita, ou o Bhagavatam. Você deve cantar o santo nome de Deus, entendendo inteligentemente que aquele nome representa, né, o próprio Deus manifestado na vibração de som. E daí, naturalmente, você pode estar vivendo na matéria, mas você não vai estar apegado à matéria, entende? Porque você vai compreendê-la de outra maneira.
você vai eliminar do seu subconsciente tudo aquilo que foi programado para você acreditar que era a realidade, como foi formatada a sua mente por um sistema materialista que te impõe, né, esse sentido de que a vida boa é você possuir coisas, ter uma família, ter bens materiais, estar sempre em festas, podendo ter fama no mundo, poder, esperteza, né, de manipulação da energia material. E isso tudo aí é falso, né? É o falso ego. Então a inteligência vem e renova a sua mente, ele coloca novos valores, ele reprograma a sua mente de acordo com aquilo que Deus fala que é a verdade para aceitarmos e vivermos, para que possamos experimentar ou desfrutar coisas superiores, outras dimensões, né, que estão no nível da transcendência. Porque como espíritos nós somos transcendentais a essa energia material. Entende? E se você chegar nessa situação espiritual que você é realmente de fato, então você não vai mais se apegar ao mundo material, porque você está vivendo inteligentemente nessa manifestação material. Essa dita luxúria, né, que existe, Krishna explica no Bhagavad Gita que você vai agir de forma moderada nos divertimentos, né? Você pode fazer as coisas, mas sem se apegar de tal modo que você se perca nisso, né? Krishna não está assim também, não é um carrasco, porque se você tem um corpo material, você tem certas necessidades, então faça de forma moderada, mas não como um vício, como uma pessoa obcecada, né? Doente por aquilo, entende? Então a inteligência serve para isso. Você vai discriminando, vai selecionando, entendendo que certas coisas no mundo material, que se feitas assim de uma forma mais excessiva, vão prejudicar a sua vida espiritual. E se você entendeu que você é um espírito, você simplesmente vai trabalhar, né, a sua vida para sair desse mundo. Sair desse mundo, né? Mas não vai sair desse mundo porque esse mundo é ruim, é porque você compreendeu, né? Nem bom nem ruim, mas você compreendeu que espiritualmente aqui não é o lugar da alma, o lugar do espírito, aquilo que você é o mundo espiritual. É isso que Krishna vem aqui nos explicar no Bhagavad Gita, e por isso ele representa a nossa inteligência, a inteligência de Deus. Por isso que ele estava conduzindo a quadriga de Arjuna, né? É o condutor, ele está levando a Arjuna para o destino perfeito. E aí ele explica, se você não usa a sua inteligência para compreender o conhecimento transcendental, então você está vivendo sua vida em vão, ou está aceitando certos conhecimentos, né, que não vão te favorecer espiritualmente. Mesmo entre tantas filosofias ou ditas religiões, se elas não estão baseadas, né, nessa autoridade de Deus, onde você compreende que deve amar a Deus completamente, né, acima de todas as regras, de todos os princípios, simplesmente desenvolva amor por Deus, reconheça que Ele está no seu coração, né, cante o seu santo nome, e aí você vai começar a ter revelações e vai começar a desapegar do mundo material. Então, prática constante, é isso que Krishna fala. A única forma de você controlar a sua mente é estar sempre ocupando os seus sentidos naquilo que é referente a Deus. Por isso é dito, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Sri Chaitanya Mahaprabhu está falando, né? Vamos glorificar com nossos sentidos aquilo que é o mais elevado, aquilo que é superior, aquilo que é a realidade do espírito. E não ficar vivendo inutilmente, né, em entretenimentos materiais, onde os nossos sentidos estão assim como cavalos sem as rédeas, né, indo para onde quiser. E aí você perde a sua vida material, você fica cansado, você fica sem entusiasmo. Não tem essa motivação de, agora entendi que eu estou nessa forma humana e, por favor, dá licença aí, Maia, dá licença à ilusão,
Não quero mais voltar para esse mundo material. Entendi que tanto riqueza quanto pobreza são fenômenos materiais e eu sou, na verdade, rico porque eu sou um herdeiro do reino espiritual de Deus. E Deus está aqui agora no meu coração e eu vou criar, né, com a minha mente uma realidade divina baseada na sabedoria de Deus e na vivência amorosa com esse ser supremo que habita no meu coração. Essa é a atitude que todo mundo tinha que ter. Por isso esses versos aqui que eu estou falando agora é uma demonstração simples, né? Krishna ele fala de uma forma muito direta e didática. Só quem tem a mente obtusa que não vai entender isso aqui. E aí Krishna fala aqui no final, e ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Ou seja, você não sai desse mundo material. Se você não usa a sua, né, a sua capacidade de discernir entre o que é real e o que é irreal, o que é ilusório e o que é verdadeiro, né? Então temos que viver uma vida na verdade, né? Como disse lá o Mestre Cristo, né? Se você conhecer a verdade vai te libertar desse poço material que você vai cair. Ou seja, cair no poço material significa que você vai reencarnar nesse mundo e vai continuar aqui nessa Kali Yuga, que não é uma era muito agradável, né? Ou como disse o Cristo, né? Se um cego conduz outro cego, os dois caem no abismo. Então esse abismo é a mesma coisa que poço material. O abismo significa que você volta de novo para um útero e aí você vai ser parido, né? Vai ser gerado e aí depois, como uma criancinha, de novo vão ser inseridos na sua mente toda aquela programação materialista e você vai ter crenças, vai ter meia-verdades ou verdades que são só referentes ao seu mundo particular, e aí você vai se apegar ao mundo, aquilo que você acha que é agradável, aí você vai querer desfrutar ao máximo de novo daquela situação em particular da outra vida, assim como você desfrutou na vida passada, e agora você está vivendo esse mesmo movimento. E aí você vai ficar muito luxurioso, vai querer as coisas que são da sua determinação, da sua programação mental, daquilo que você acredita que é o que tem que ser, de acordo com o seu falso ego, né, que você está se identificando com esse corpo material. E aí dessa luxúria, quando você não conseguir, né, desfrutar, você vai ficar irado e vai ficar invejoso e vai ficar com raiva das pessoas que têm aquelas coisas que você tem, que você não tem, né? E aí dessa ira, né, vai vir uma confusão de memória terrível, porque aí você vai se perder nos seus devaneios de fazer planejamentos para conseguir aquilo que você quer. E aí, às vezes, essa coisa que você quer é muito pesada e vai fazer você esquecer os valores, né, humanos, espirituais da vida. E daí, quando tem essa confusão de memória, você vai perder a sua inteligência e já é a fase mais aguda que você perde seu poder discriminativo, de parar e perguntar quem sou eu, quem é Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que é esse universo, né? Onde está o conhecimento, a sabedoria de Deus que me dá a realização, o que eu tenho que fazer para avançar espiritualmente. Assim, você perde a sua inteligência. E aí você vai capengando, né, até o momento da morte, que vai acelerar, né? A morte vai acelerar porque você está destruindo o seu corpo, está cheio de estresse, está completamente ansioso, nervoso, e aí você vai fazer 1000 coisas erradas, e aí você vai aumentar a carga de pressão sobre o seu corpo, e aí vai vir uma porção de doença, e você vai estar sempre vivendo com medo, porque você quer aquilo, e aquilo que você conseguiu, que é o seu desfrute, pode ser roubado a qualquer momento, ou o governo pode tirar de você. E aí você vive nessa inconstância louca que é o mundo material, e você está repetindo isso há várias e várias vidas. Entende? E no final, se você não se rende aos pés de lótus, né, de Deus que está no seu coração, simplesmente você vai cair no poço material da existência e vai continuar, né? Agora você está aí ouvindo essa palestra porque na vida passada você caiu, né?
E eu também. Se eu estou fazendo essa palestra aqui, pelo menos o que eu sei é que eu estou usando a minha inteligência agora para decidir finalmente na minha vida que eu não quero mais ficar aqui. Não quero mais dar bobeira de ficar nesse mundo material, né? E aí, em função de muitos anos eu estar buscando conhecimento espiritual e ter tido, né, revelações de Deus dentro do meu coração e ter, né, esse entusiasmo por continuar determinado a não ficar nesse mundo mais, como eu disse, não porque ele é bom ou ruim, mas porque não é a atmosfera do espírito. O espírito ele não tem que viver na energia inferior de Deus. Então esse local aqui agora onde a gente está é simplesmente um mundo escola. Nós, de alguma forma, desejamos estar aqui para ter certas experiências e quando chegamos na forma humana, né, em um determinado nível de consciência, entendemos. Eu não quero mais estar aqui nessa existência material. Eu quero sair daqui. Eu quero voltar para esse reino que Krishna, que Deus vem, né, e tão bondosamente está explicando no Bhagavata, no Bhagavad Gita, no Chaitanya Charitamrita, né, no Bhakti Rasamrita Sindhu, em várias escrituras, né, que Deus nos favorece misericordiosamente para entendermos como é que é a morada de Deus, como são as relações com o divino. Tudo isso Deus manifestou aqui nesse mundo, está tudo registrado, né? Então, se você tem um mínimo de inteligência, você vai querer estudar essas coisas e vai meditar em cima das instruções de Deus, dos passatempos divinos, e vai começar a realizar cada vez mais profundamente. Porque naquilo que você está concentrando a sua mente, a sua consciência, é o tesouro que você está acumulando para que na hora da morte você obtenha os benefícios desse tesouro, né? Nós temos que nos apegar a Krishna, temos que contemplar a Krishna, e não a natureza material, não os objetos dos sentidos materiais. Nossos sentidos têm que contemplar ao Senhor Supremo que está em nosso coração, e essa forma, né, de Krishna, ou o Mahamantra Hare Krishna, né? Contemplar, assim, contemplar com o ouvido o Mahamantra, contemplando Hare Krishna, Krishna, Krishna. Aí você vai ler o verso, ou você vai ouvir, né, uma palestra como essa que está, né, é um bate-papo legal que está dando umas dicas, né? Na verdade é Krishna que está dando as dicas, e a gente vai destrincheirando essas palavras, inspirados, né, para tentar chegar a esse ponto onde você realmente vai compreender que por que eu estou aqui nessa prisão? Quando você faz essa pergunta, né, por que eu estou no mundo material? Porque você está querendo desfrutar do mundo material o máximo possível e continua usando os seus sentidos, né, para contemplar, né, os objetos materiais, e aí você vai ficando apegado. Porque você não experimenta a outra realidade. Você está numa zona de conforto material. Não quer, assim, entre aspas, arriscar a sua vida para terminar, né? Dissolver esse sonho, né? Esse mundo de vigília aqui que a gente está é um sonho igualzinho ao sonho quando a gente está dormindo. Porque a confusão de memória, a perda da inteligência significa que realmente você está dormindo, né? Por isso que Jesus teve uma hora lá, que eu sempre repito isso, acho legal, ele olhou para o cara lá e falou assim, venha e me siga, se você quer despertar, se você quer a vida eterna, né? Aí ele falou assim, não, mas eu tenho que ir lá no enterro, que tem um parente meu que está morrendo, eu queria enterrá-lo antes de te seguir. Aí Jesus falou, deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? Dessa maneira, né? Então, um mestre vivo, ele observa que todo mundo vive como zumbi, né? Todo mundo está morto no espírito, adormecido. E as pessoas não querem saber de Deus mais, só querem saber de luxúria, né? Comer, beber, fazer sexo e sobreviver em detrimento egoísta de tudo à sua volta. Essa é a vida das pessoas em Kali Yuga, né? Vida animal, né? São pessoas que têm forma humana, mas que têm consciência animal. Se você, pelo menos, é um pouquinho humano,
E Krishna fala que para se estabelecer essa qualidade de ser humano, significa que você se voltou para alguma espécie de religiosidade, dessa busca desse algo sobrenatural, dessa inteligência coordenadora de todo o universo, né? Então, o ser humano se qualifica exatamente por essa potencialidade que o animal não tem, que é se perguntar: quem sou eu, o que eu estou fazendo isso? O que é o Bhagavad Gita? Deixa eu ler o Bhagavad Gita, deixa eu compreender. Eu tenho uma inteligência que o animal não tem. Então deixa eu usar a minha inteligência para discriminar, para selecionar aquilo dentro dos objetos dos sentidos que me serão favoráveis para eu encontrar a resposta da vida. Mas se você não faz isso, se você quer viver morno, né? Você tem uma vida espiritual, mas vive completamente apegado à natureza, né? Ao mundo material, sem nenhuma moderação e vou seguir os dois, mas seguir os dois já não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que saber viver espiritualmente dentro da energia material. E aí, você automaticamente, quando está vivendo no espírito, você vai passar a não desejar certas coisas materiais, porque aquilo que antes parecia agradável a você, porque você estava esquecido, contaminado mentalmente, aquilo passa a ser não agradável, né? Você deixa de lado, assim como uma criança deixa os brinquedos depois que cresce. Entendeu? Então, faça isso, né? Vamos meditar depois, né, nessa palestra, nesses versos. Então, vou repetir esses 2 versos para agora, né, sentirmos a profundidade dentro de tudo isso que foi falado. Então, Krishna está falando: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. Da luxúria surge a ira. Da ira surge a completa ilusão. E da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então não vamos cair de novo nessa armadilha de Maia da ilusão, não, porque nós já estamos bem crescidinhos, né, espiritualmente. Só temos que fazer um esforço maior, né? Deixar de preguiça espiritual, né? A preguiça é do modo da ignorância, assim como a ira, a loucura, a ilusão. Tudo isso aí é a procrastinação, né? Procrastinação é a coisa mais assim evidente no modo da bondade. Amanhã, em outra vida eu vou buscar Krishna. Mas aí você já esqueceu tudo de novo, já está sofrendo, já está tendo, já é outro personagem. Então vamos agora, nesse momento, nessa vida. Não vamos brincar com a vida material, né? Com a vida espiritual também. Mas vamos nos espiritualizar e viver uma vida material completamente consciente, agindo bacana, moderadamente, né? Também sem paranoia, sem fanatismo, sem ficar condenando e julgando todo mundo, porque cada pessoa está num determinado nível de conhecimento. Por isso que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, em seu 3º verso, fala: se você quer se qualificar para cantar o santo nome de Deus, respeite o mundo, as outras pessoas, deixem elas viver do jeito que elas quiserem, né? E nem peça respeito para você mesmo, né? Não tem esse falso ego de achar que você é mais que alguém porque a sua vida espiritual está super desenvolvida, mas não, você simplesmente exista para levar, né, o seu amor, a sua luz para as outras pessoas. Se elas quiserem aceitar, se elas derem ouvidos ao que você está falando, que você só vai falar exatamente o que Krishna falou. Se você é um devoto, se você é um servo amoroso de Deus, né? Então Krishna ele vai se satisfazer muito porque você está intercambiando, né, a mensagem dele para outras pessoas, usando, no caso aqui, uma tecnologia ou qualquer coisa que tiver no mundo material que, se mal usado, pode te viciar, pode fazer com que você perca, né? Hoje, por exemplo, o celular, ele, né, que
que eu estou gravando aqui no celular, ele já está tornando as pessoas viciadas, depressivas, assim como droga, né? Droga pesada. As pessoas não conseguem soltar o celular nem um segundo, né? E aqui eu estou usando o celular para fazer uma palestra de Krishna, né? Eu uso eventualmente o celular, não assim toda hora, o tempo todo, não. É de vez em quando, né? Ah, vou fazer uma palestra para Krishna, ou eu vou ligar para alguém, né? Tipo assim, né? Ligar para alguém no celular hoje em dia parece que é o último recurso. Mas é assim mesmo, né? Ao mesmo tempo é fantástico, né? É uma criação fantástica. Mas temos que usar a inteligência, o bom senso, a, o desapego, né? De certas coisas que realmente são encantadoras, são fantásticas, né? Que nos dão assim uma interação mental incrível, né? Mas temos que nos voltar para Deus todos os dias, cantando o seu nome, né? Glorificando o Senhor, meditando em seus passatempos. E é isso, não tem mistério, né? Então espero que vocês tenham gostado desses versos, que é um resumo do porquê estamos nesse mundo material e porquê não conseguimos sair. Porque não estamos usando a nossa inteligência, né? Então o Bhagavad Gita, né? Esse livro lindo, né? Que Srila Prabhupada nos presenteou, né? Também, se você quiser aprofundar, compre um Bhagavad Gita. Tem todos os significados desse devoto puro, maravilhoso que é Srila Prabhupada. Tem vários devotos falando os versos do Bhagavad Gita. E a gente vai levando a vida assim, nessa memória de Deus, né? Não vai haver confusão de memória, mas uma lembrança constante do divino. Isso é a prática constante, e aí você vai desapegando do mundo material e se preparando para, após a morte dessa forma humana, voltar, né, amavelmente para Deus, porque você cultivou a vida devocional aqui nesse mundo, né? Você sempre esteve em gratidão a Deus por Ele ter te dado a oportunidade de receber esse conhecimento e toda a revelação que está aí no mundo material para quem quiser, para quem realmente está interessado, né? Não temos que nos preocupar com o mundo, porque cada um tem o direito de viver conforme quiser. Mas temos o dever de tentar passar, pelo menos para as pessoas que não estão tendo acesso a esse conhecimento, essas informações, né, que são relevantes para o espírito. Na verdade, é a sabedoria mais importante do universo. Entender, né, quem somos, o que estamos fazendo aqui e como nos preparamos para voltar para o reino de Deus. Ok? Então, gratidão, obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui ouvindo essas palavras, né? Obrigado ao Senhor Krishna por me inspirar a expandir, né, esses versos que são lindos e maravilhosos do Bhagavad Gita. E eu espero, né, poder estar fazendo da melhor forma possível o meu serviço devocional e agradando a Deus, né? Tenho certeza que sim, né? Eu também aprendo muito quando venho aqui falar para vocês. E esse é o néctar da vida espiritual, ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, a Gauranitai, ao Mahamantra, Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.